Você não precisa amar Bitcoin, você não precisa ser um mega, especialista. Mas, cara, não custa nada. Compra R$ 100 de Bitcoin e eu tenho meu Bitcoin. Vai que ele aumenta bem. Cara, tem umas previsões muito boas, falando que o Bitcoin, um dia ele pode alcançar 10 milhões de dólares. Você investe em criptomoeda e você acredita que realmente pode ser uma solução para o mundo? Eu acho que pode. Muita gente ainda não entendeu muito bem o que é criptomoeda, principalmente porque tem muita criptomoeda inútil que faz as pessoas acharem que toda criptomoeda é golpe, é pirâmide, é porcaria, né? Só que, meu amigo, minha amiga, eu não sei se você sabe, mas o dinheiro que você deixa no banco não tá lá. Não tá lá, porque quando a gente investe, quando a gente deixa dinheiro no banco, o banco usa aquele dinheiro que você investiu, por exemplo, num CDB, pra fazer outras coisas. Pra emprestar pro Joãozinho, pra ganhar mais dinheiro, pra botar em outro investimento. Só que aí lá nos Estados Unidos, em 2008, a galera começou a correr pros bancos pra sacar, só que se 1.000 pessoas forem sacar, beleza. Agora, se milhões forem sacar, é a mesma coisa que no Brasil. Imagina, você acha que se todo cliente do Itaú for agora no Itaú pra sacar todo o dinheiro, que deve estar na casa de trilhão, é capaz? Não vai ter dinheiro pra todo mundo. E aí começou a gerar esse desespero. Os bancos precisando de dinheiro, não tinha. Começaram a quebrar banco. O Lehman Brothers quebrou, que era um bancão lá, tipo o Bradesco e Itaú, bem grande. Era um dos top 5 lá de maiores bancos. E todo mundo se ferrou. Eu fiz até um comparativo com aquilo que aconteceu na época do Collor, na década de 90, que foi o confisco da poupança. 1 ano e meio, eu não lembrava que foi tanto assim, cara. 18 meses de bloqueio. E aí ferrou um monte de gente aqui. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. E aí, o que acontece? O governo, pra tentar resolver a situação, injetou praticamente 1 trilhão, equivalente a R$ 1 trilhão na economia. A inflação subiu pra caramba, o povo tava sem dinheiro, sem acesso ao dinheiro e o preço das coisas aumentou. Ou seja, todo mundo se ferrou, menos o governo e os bancos. E aí que um cara chegou e pensou, não, peraí, alguma coisa errada não tá certa. Primeiro, por mais que o nosso dinheiro esteja nos bancos, o dinheiro tá no banco. Se o banco fechar as portas, se o banco cair o sistema. Então o cara pensou, bom, a gente tem um dinheiro que é controlado pelo governo, tá na mão dos bancos, os bancos ganham muito dinheiro, se o banco bloquear não vai estar comigo. Agora, aconteceu uma baita besteira por burrice dos bancos, a população se ferrou e o governo ajudou os bancos. A gente tem que pensar alguma coisa que não tenha mais a ver com o governo e com o banco. E aí que Satoshi Nakamoto, né, que não se sabe quem é exatamente, criou o Bitcoin, que é uma moeda que não pertence a nenhum banco, não pertence a nenhum governo, e ela é uma moeda que não é infinita. Ela tem 21 milhões de unidades. Então, por que eu acho incrível isso, o Bitcoin? Porque, por incrível que pareça, ainda tem gente que fica comprando criptomoeda em banco. Cara, a criptomoeda ela foi feita justamente para você não depender mais de banco. Então, eu acho que a criptomoeda é incrível, o Bitcoin em especial, é um negócio global. Fui para algum outro lugar do exterior que eu não me lembro agora. Todos eu consegui fazer compra com Bitcoin, tranquilamente. Então, ela é uma moeda global que, por mais que tenha gente que não vê ele como uma reserva de valor, eu vejo. É um dinheiro que não tá atrelado ao nosso real aqui do Brasil, sabe? Tipo, pô, o nosso real já tá mais do que provado que desvaloriza pra caramba cada ano que passa. Perdeu totalmente o poder de compra de 94, quando ele foi lançado, né? Então, eu acho incrível. E outra coisa interessante, tem muita gente que acha que é modinha. Cara, eu tava vendo esses dias o tanto de Bitcoin que os países têm. Mano, é muita grana. Tipo, os Estados Unidos tem muita grana em Bitcoin. China, até o Brasil tá começando a fazer reserva. Eu tava vendo aqui, o Banco do Brasil é um dos maiores investidores institucionais de Bitcoin que tem o Banco do Brasil. E tem gente ainda achando que é modinha, né? Então eu acho incrível, é algo que faz totalmente parte do meu patrimônio. Eu gosto pra caramba, eu tento aumentar cada vez mais o percentual que eu tenho, não só em Bitcoin, mas em outras criptos, mas o que eu mais gosto é o Bitcoin. Não tenho tudo em Bitcoin, mas é algo que pra mim é fundamental e eu penso nele tanto como uma reserva de valor, ou seja, uma parte do meu patrimônio que não está atrelada a real. Futuramente, talvez ele vai ser mais usado como forma de pagamento, como já é em tantos países, que é algo que pode acontecer em qualquer país. E os caras estão começando a usar o Bitcoin, porque tá muito mais fácil de usar a própria moeda do país deles, né? Então eu acho que é um negócio que veio para resolver muita coisa. É um negócio muito tecnológico. Ele ainda tem oscilações, tem muita variação de preço. É importante falar, porque a galera não dá para ficar sempre subindo, né? Exato. Se fosse, todo mundo só botaria tudo lá, né? Então tem altas e baixas, né? E é algo que eu faço questão de ter. Eu gosto muito e até como investimento também. Tipo assim, agora tava na faixa de 89 mil, 90 mil. Cara, tem umas previsões muito boas. Tem pessoas e empresas e até o Banco Central Europeu falando que o Bitcoin um dia ele pode alcançar 10 milhões de dólares. O Banco Central Europeu. Não é o Zezinho da moto. Eles falaram, cara, existe essa possibilidade. Então, cara, eu prefiro ter, entende? Hoje na minha carteira, a criptomoeda tá na casa de uns 30%.
Exato. Só que ele varia de acordo com quanto que tá a cotação, porque às vezes tem uma queda brusca e muda, né? De acordo com tudo que eu tenho, né? Cai pra 20, né? Eu tenho 5. 5%? É mesmo? Conservador, é 5%. Mas é isso que você falou, ainda que seja um pouco. Cara, dos 21 milhões de bitcoins que tem no mundo, só resta 1 milhão para ser minerado, que equivale, eu fiz os cálculos, a 4,76%. De todo o bitcoin que vai ter um dia no mundo, só 4% ainda está acessível para ser minerado e tal, né? Você não precisa amar bitcoin, você não precisa ser um mega, nossa, especialista, mas cara, não custa nada. Você gasta dinheiro com tanta coisa imbecil, compra 100 reais de bitcoin e eu tenho meu bitcoin. Vai que ele aumenta bem. Tenho meu 0,0001 bitcoin. Quem sabe futuramente aí valha muito mais, ou quem sabe, sei lá, ele se torne mais escasso, né? O momento ideal era em 2009. O segundo melhor momento ideal é hoje. Pode ser que daqui 10 anos o cara fale, puta, eu não entrei em 2026. Tava 90 mil só, e hoje tá 1 milhão. E é muito interessante a história, né, do porquê que o Bitcoin em específico foi criado, né? Lá atrás, milhares de anos atrás, não existia dinheiro, então as pessoas, elas compravam por meio de trocas. O André tem um pouco de milho, a Carol tem um pouco de arroz e eu tenho uma criação de frango. Aí eu vendo meu frango em troca do arroz, você pega o arroz em troca do milho e iam se fazendo trocas, né? Só que aí chegou um momento em que isso começou a ficar meio complicado, porque nem sempre o que eu tinha para oferecer interessava pra Carol. Tipo assim, eu queria um pouco de arroz e eu só tenho frango. Só que você também tem frango. Aí eu não conseguia comprar o arroz porque eu só tenho frango pra oferecer que ela já tem. E eles começaram a escolher alguns elementos, né? Algumas coisas específicas pra padronizar como se fosse uma moeda de troca. E uma das primeiras foi o sal. Antigamente, muito antigamente, o sal era usado como moeda de troca. E daí que veio a palavra salário, né? Salarium. As pessoas recebiam pagamento em sal. Então era algo muito útil naquela época. Só que depois começaram a descobrir como extrair o sal do mar, da pedra e tal, virou coisa comum, começaram a mudar pra gado, pra outras coisas, até que em certo momento começaram a usar metais como forma de pagamento. Aí depois começou a usar prata e ouro, até que em certo momento começaram a fazer as moedas mais ou menos parecidas com a gente. Só que aí, naquela época, o pessoal não tinha uma capacidade muito boa de saber qual era o metal. Pô, vou saber, velho, se alguém falar que é cobre, eu vou acreditar do mesmo jeito, né? Então, começou a ter muita falsificação. E aí, ali naquele momento, dentro de um cenário onde as pessoas não sabiam identificar muito bem um metal era valioso ou não era, o governo passou a emitir as moedas. Então eles falaram, vem cá que agora nós, o governo, vamos emitir essas moedas aí para você ter certeza que ela realmente é do metal X ou Y, né? E começaram a fazer isso. E aí, em certo momento ao longo da história, começaram a surgir os bancos, né? Eu tô falando tudo isso só pra gente chegar na criptomoeda. Se a gente for ver, desde 5, 6 mil anos atrás já existia pessoas que faziam troca de moeda ou que emprestava dinheiro em troca de juros. E aí, o tempo foi passando, o governo emitia o dinheiro, o governo controlava o dinheiro, o nosso dinheiro ficava no banco. Aí chega a crise de 2008, a crise subprime nos Estados Unidos, que foi uma crise que aconteceu no ano de 2008. Os juros nos Estados Unidos estavam super baixos, o governo começou a fazer empréstimo adoidado. Empréstimo, financiamento, vai, pode pegar, filho, pode pagar e depois você paga. Lá em 2008, os Estados Unidos estava nem aí, começou a emprestar geral para todo mundo. Só que quando você faz um empréstimo, depois o cara tem que se devolver. Só que aí os juros dos Estados Unidos começaram a aumentar, começou a crescer. E uma das promessas que os bancos faziam para os mais pobres era assim: vamos fazer o seguinte, meu querido, vem cá, eu te empresto $5.000 e você vai ter juros bem baixinhos, parcela bem baixinha. Só que ela vai aumentando ao longo do tempo. Só que aí até lá na frente você já vai estar bem, você consegue pagar. Mas não conseguiram. E aí os juros dos Estados Unidos começaram a aumentar. A galera toda que começou a fazer financiamento, empréstimo de coisa de carro e tal, não conseguiu devolver o dinheiro. Alguém começou a ficar preocupado. Só que aí surgiu um problema que foi uma das origens do Bitcoin, quando todo mundo vai correndo pro banco pra tentar tirar o dinheiro dele. O que você pensa do Pix também? Eu vi sobre isso, só que você nunca sabe o que é fato e o que é fake, né? Porque há um tempo aí veio esse papo de que iam começar a cobrar e tal, aí teve até um negócio do Haddad, que ele depois voltou atrás e falou que não era, e era. Eu fico sempre na dúvida, né? Cara, não faz sentido nenhum pra mim cobrar o Pix. O Pix é top. E é uma tecnologia muito louca que outros países ainda não têm, muitas vezes, né? Então é muito bom. Agora você fica com aquele receio, será que foi o bom pra gente gostar? Porque tudo é assim, né? Que nem essa plataforma de streaming, né? Agora já tá tudo metendo anúncio lá, né? Eu já tava vendo uma lá, mesmo eu pagando, agora tem anúncio, caramba, pra eu pagar mais, né? Cara, pra mim não faz sentido. Eu lembro que antigamente tinha taxa quando tinha TED, DOC, né? Tinha uma taxa, né? Mas o Pix, ele veio
com a facilidade, a agilidade e a gratuidade, que eu acho muito bom. Mas assim, eu não sei o que vai dar nessas regras aí, se vão mudar alguma coisa ou não, mas não faz nenhum sentido, né? Mas é aí que entra mais um ponto que eu gosto, que é as criptomoedas, né? Tipo, dá pra gente fazer muita coisa hoje por criptomoedas se a gente quiser fugir dessa taxa, caso futuramente comece a ter realmente taxa pra gente simplesmente fazer uma transferência pra alguém, né? Mas assim, eu pago mal pau pro Pix, eu achei uma tecnologia muito boa e inovadora. Eu lembro que no começo tinha muita gente com receio, não, isso é golpe, isso é coisa do satanás, não sei o que, é a marca da besta, né? Mas hoje ninguém mais faz de outra forma. Muito prático, né? Aí você também pagar por Pix uma coisa, né? Um boleto que você paga pelo QR Code, eu acho muito bom. Mas vamos ver, né, cara? Eu não sei quais foram as últimas notícias com relação a essa possibilidade de cobrar. Porque eu sempre vejo a gente falando que vai cobrar e gente falando que é fake news. Então não sei como é que vai ser isso aí. Agora, uma coisa que me preocupava mais do que esse negócio do Pix é o Drex, que toda hora eles prorrogam pra um pouco depois, né? Tinham falado que iam lançar em 2024, aí depois mudaram, falaram que ia ser lançado em 2025, depois falou que ia ser no começo de 2026 e já prorrogaram de novo. Esse Drex pra mim é mais preocupante ainda, porque aí é um negócio que é facilmente 100% controlado pelo governo, né? Tipo, tudo, absolutamente tudo que a gente fizer vai poder ser visto e controlado pelo governo. Não que a gente queira esconder, mas enche o saco esse controle exagerado, né? Excessivo em cima de nós, né? Não sei, eles prorrogaram por mais um tempo, deram uma pausa nisso, não sei quando que vão retomar essa ideia. Mas isso é uma coisa que pra mim é pior ainda, sabe? Se realmente acontecer. Tem gente que é a favor, é prático realmente, né? É mais interessante pensando pelo lado tecnológico, mas pela parte de controle, né? Aí é um negócio bem complicado mesmo, e que não vai ter como fugir, né? Porque se eles lançarem o Drex, eu vi muita gente falando assim, é só eu não usar o Drex, eu usar o dinheiro. Não, tudo bem, mas só que se as aposentadorias começarem a ser pagas em Drex? E se as empresas forem obrigadas a começar a pagar em Drex, né? Aí não tem como a gente fugir disso. Mas também não sei que papo que vai dar isso aí, né? Então vamos ver quando é que vai rolar, né? E esse assunto é complicado porque vivem mudando o tempo todo.